A sexta-feira marcou o sim de Paulo Autuori para o cargo não de coordenador técnico, mas de diretor técnico do Internacional. Ele será o posto mais alto no departamento de futebol colorado. Teve também o anúncio do novo reforço, Carlos de Penha, atacante uruguaio, ponta esquerda, que já está em Porto Alegre e já deve participar nos próximos dias das atividades no CT Parque Gigante. Palácios tem a ida para o Vasco da Gama alinhavada e inclusive já está no Rio de Janeiro. Esse é o Diário do Inter KTO, sexta-feira, 1º de abril de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, em uma sexta-feira muito movimentada, de muitas informações e de muitas oficializações por parte do Internacional. E eu começo pela mais importante delas, aquela que vai ter um impacto direto na política de futebol do Internacional, porque o clube anunciou Paulo Autuori, que, como eu havia dito antes, daria a resposta para a direção colorada sobre o convite que foi feito para ele ser coordenador técnico no dia de hoje. E ele disse sim, e o Internacional o anunciou, mas não como coordenador técnico, e sim como diretor técnico. Mas, Tiger, o que isso exatamente significa? Há uma grande ou uma representativa diferença na hierarquia dos dois cargos. Como coordenador técnico, Paulo Autuori, por exemplo, estaria abaixo daquele que virá a ser o gerente executivo de futebol do Internacional. Como diretor técnico, o Paulo Autuori não estará ao lado, mas muito provavelmente estará acima. O Internacional contratou um comandante técnico para o departamento de futebol. Com uma função de diretor, o Paulo Autuori estará acima de todos os comandos que existem na cadeia do departamento de futebol. E com função de coordenação, ou seja, de colocar a mão na massa em áreas mais específicas, as áreas mais técnicas. Será o Paulo Autuori o responsável por coordenar a comissão técnica, será o Paulo Autuori o responsável por coordenar as áreas de performance e de saúde, será o Paulo Autuori o responsável por coordenar as ligações de vestiário e tudo que existe no entorno do ambiente, do grupo de jogadores e da comissão técnica, e de fazer o elo do departamento de futebol com o conselho de gestão, através também da figura do vice-presidente de futebol. O único cara acima do Paulo Autuori no departamento de futebol é o vice-presidente de futebol, que não é remunerado. Então, do ponto de vista de profissionais, o Paulo Autuori se torna o único diretor da pasta e torna o comando através dele. Ele será o cargo mais alto, ele vai mandar e desmandar no departamento de futebol do Internacional. E se tem na figura do Paulo Autuori um cara com conhecimento técnico de futebol, um cara com muita experiência para auxiliar o Inter em diversos processos no departamento de futebol, e por isso se aposta bastante nele. Ele tinha recebido o convite do Atlético Nacional de Medellín, como eu havia dito, para ser treinador por lá. Recusou e aceitou o convite para ser diretor técnico, e neste sábado já estará no CT Parque Gigante trabalhando, se apresentando ao grupo, se apresentando à comissão técnica, provavelmente acompanhando também o treinamento. Paulo Autuori será figura constante agora no CT Parque Gigante e será uma figura importantíssima em tudo que diz respeito ao departamento de futebol do Internacional. Mas, Tiger, tem um executivo. Não vai vir mais executivo com o Paulo Autuori? Não, virá um executivo. Mas será um executivo que irá trabalhar ao lado e um pouco abaixo em termos de hierarquia do Autuori. Esse gerente executivo não está ainda contratado, mas tudo indica que será o William Thomas, que atualmente é diretor esportivo no Avaí e trabalhou com o Paulo Autuori no Santos, no Atlético Paranaense e também no Atlético Nacional de Medellín. Inclusive, o Autuori, como o comandante do futebol, terá também autonomia para indicar e sugerir nomes para o cargo, o que já está acontecendo. Inclusive, quem salientou isso
foi o Emílio Papaleuzinho, vice-presidente de futebol do Internacional, em entrevista, adivinha, para a Rádio Gaúcha. Ele falou nessa entrevista que, pela dimensão que o Autuori tem e pelo conhecimento que ele tem de mercado, ele será ouvido, será consultado para o novo executivo. Nossa ideia é sempre definir isso de maneira colegiada. Nós seguimos no mercado, essas funções todas da execução de futebol já estão reordenadas, nós estamos no mercado na busca. Não quis falar em nomes, mas o nome do William Thomas é sim o mais cotado. Então o Inter segue no mercado para buscar o executivo de futebol e tem no Autuori o grande comandante, o grande profissional, o grande cérebro do departamento de futebol a partir de agora. O executivo vai ser o responsável por coordenar as áreas de mercado, financeira e jurídica do departamento de futebol e o Autuori coordenar as áreas técnicas, de comissão técnica, de grupo de jogadores, de preparação física, de performance, de saúde, com o guarda-chuva de diretor em todo o departamento de futebol. Próximos assuntos que eu vou tratar aqui, existem outros anúncios que foram feitos, como por exemplo a contratação do Carlos de Penha, atacante de 30 anos, uruguaio, que chega no Internacional para cumprir pelo menos um empréstimo até o fim do ano, mas a grande tendência é que ele fique por aqui por mais tempo, já que o contrato dele com o Dinamo de Kiev se encerra também em dezembro desse ano, então muito provavelmente ele vai ter um vínculo estendido com o Internacional. Contratado, já está em Porto Alegre, deve participar do treinamento do próximo sábado, um ponto esquerda de muita movimentação, foi assim que destacou o Emílio Papaleuzinho também na entrevista para a Rádio Gaúcha, onde inclusive ele antecipou o anúncio da contratação para a Rádio Gaúcha. Carlos de Penha é um dos reforços para o ataque que a direção estava buscando e conseguiu. Ele foi uma indicação do Medina, o Papaléu falou sobre isso, mas que teve o aval dos indicadores técnicos do clube, da análise de mercado, do Capa, também deram um aval para a contratação deste jogador. O Vitão está encaminhado, zagueiro de 22 anos brasileiro, mas ainda não foi contratado, oficializado, mas está encaminhado. O Inter deve anunciar ele ao longo do próximo dia, já que precisa mandar a lista para a Copa Sul-Americana de quem estará inscrito na competição. Uma última importante de Internacional diz respeito a Carlos Palacios. Hoje, inclusive à tarde, eu gravei um vídeo falando sobre o jogador e sobre a situação dele, que teve o vínculo de rescisão no bid divulgado, mas é muito mais uma questão burocrática, porque se encerrou o contrato de empréstimo dele, agora é um contrato em definitivo. Ele está indo para o Vasco da Gama e várias pessoas flagraram Palacios no aeroporto Salgado Filho hoje, porque ele está indo para o Rio de Janeiro. Já está no Rio de Janeiro, inclusive. Chega lá, realiza exames médicos, assina o contrato com o Vasco. Existe uma dúvida ainda se será um contrato de empréstimo ou se será um contrato em definitivo. As duas possibilidades estavam em jogo com quem eu conversei. Eu falei com um dirigente do Vasco, o Carlos Brasil, que é diretor executivo de futebol, não me confirmou qual das duas possibilidades é, se é empréstimo ou se é contrato em definitivo. Ele me confirmou que a negociação está caminhando. Falei com o Pablo Leclerc, também empresário do Palacios, que só me disse que a negociação está andando. Em um primeiro momento ele disse empréstimo, mas lá no Rio já se trabalha com a ideia de ter o Palacios em definitivo no Vasco da Gama. Nesse modelo, o Vasco assumiria as prestações que o Inter tem para pagar do Palacios e manteria um percentual dos direitos econômicos do jogador ligados ao Internacional. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Hoje no Donos da Bola, o Meneghetti sugeriu que a gente fizesse uma aposta combinada com o Internacional, com as finais dos campeonatos estaduais. O que eu apostei? Vitória do Ipiranga, empate em São Paulo e Palmeiras, vitória do Flamengo. Esses três resultados dão uma odd de 24. Eu apostei R$2 porque era tudo que eu tinha na KTO. Voltam 50. Se eu me consagrar, voltei pro jogo, galera. Façam uma combinada também na final dos estaduais, porque é roubada a máquina. Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!